Aí as informações que vêm de vários lados, né? Tanto naquele momento ontem, André Hernan, nosso Gabriel Sá, muitos publicaram que as exigências financeiras dos sauditas acabaram extrapolando os limites que o São Paulo poderia alcançar e frustraram, claro, as expectativas do clube, do staff, do atleta, do próprio atleta que queria fechar com o São Paulo. Marcos Leonardo seguiu fazendo de tudo que era possível, abriu mão de valores que teria a receber, recusou outras ofertas, escolheu o tricolor, mas não foi o suficiente. Aí o Éder Traschini do UOL publicou uma matéria no site detalhando o que aconteceu, como foi esse dia de reuniões, que começou das 8 da manhã para uma operação Marcos Leonardo que teve duração de 15 horas. 15 horas de operação Marcos Leonardo, que com um dia que contou com reuniões com os diversos dirigentes do Al Hilal, com o técnico Simone Inzaghi. Foram mais de 10 reuniões das quais participaram membros da diretoria de São Paulo, do Al Hilal e também representantes do Marcos Leonardo. O Al Hilal argumentava que o São Paulo precisaria pagar alguma coisa pelo Marcos Leonardo, que fosse salário ou uma compensação pelo empréstimo, e o São Paulo, em diversos momentos, negava essa condição de pagar, argumentava que o time árabe já sabia da condição do tricolor nessa negociação e que não poderia desembolsar um valor considerável pelo empréstimo do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo tinha tanta vontade de acertar com o São Paulo que aceitou receber um salário que não colocaria nem entre os 10 mais bem pagos do elenco, e quando viu que o Al Hilal exigiu uma compensação pelo empréstimo, sugeriu que o São Paulo oferecesse a quantia como pagamento, a quantia que ele abriu mão como pagamento pelo empréstimo, mas o Al Hilal rejeitou também essa possibilidade. Uma montanha-russa de emoções, a gente viu quase um tempo real nas redes sociais, quase um tempo real aqui no Arquibancada Tricolor também, momentos de mais pessimismo, momentos de mais otimismo, e no fim não deu certo. Marcos Leonardo não será reforço do São Paulo Futebol Clube. JP, suas opiniões com tudo que teve a ver com essa negociação, né? Claro, com o engajamento do torcedor tricolor, com até mesmo as piadinhas que foram feitas, né? Até Lucas Moura, uma loja oficial de São Paulo, uma unidade de uma loja oficial de São Paulo também entrou na brincadeira. Essa cobertura em tempo real dessa negociação e toda a estratégia do São Paulo. O que você pensou, suas opiniões sobre essa negociação por Marcos Leonardo? Olha, Boni, o primeiro ponto não se negocia um jogador deste nível, com essa dificuldade, inclusive, que a gente já sabia que existiria, todo mundo sabia que a negociação seria muito difícil, não se negocia virtualmente com um jogador desse. Você precisa ter um dirigente negociando presencialmente. É lá na Arábia Saudita. Meu amigo, pega um avião e vai para Riad. Não tem jeito. Se você quer, de fato, se você quer trazer esse jogador, você quer trazer um atleta do nível do Marcos Leonardo, com a dificuldade que tem essa negociação com os árabes, não dá para você ficar fazendo reunião virtual do CT. Desculpa. Isso é o primeiro erro e, para mim, um dos principais, tá? Para mim, um dos principais erros do São Paulo, que não conseguiu trazer esse jogador, foi essa postura na negociação, de reuniões virtuais. Segundo ponto, não existe almoço grátis, e eu não sei aonde que o São Paulo esperava isso. Eu realmente não sei se o clube estava esperando, de fato, o Al Hilal falar, não, a gente paga o salário inteiro do Marcos Leonardo e ele joga aí. Cara, não existe isso. Eu, assim, no primeiro momento da negociação, até acreditei que o São Paulo fosse fazer uma divisão salarial e o entrave fosse realmente essa divisão. O Al Hilal queria 50-50, São Paulo queria 60-40, 70-30, sei lá. Mas me parece que o São Paulo não queria pagar o salário do Marcos Leonardo. Nada, né? Então, não ficou muito clara essa informação, a gente não teve essa clareza, né? Mas me parece que o Al Hilal bateu o pé porque queria que o São Paulo pagasse o salário do Marcos Leonardo. Meu amigo, não existe, de fato, almoço de graça. Então, não tem como, né, o São Paulo querer emprestar o jogador dos caras e não pagar o salário, né? Não pagar pelo menos uma parte do salário. Então tá aí o outro erro que pode ter culminado com a decisão do Al Hilal de não liberar o atleta. E aí, Boni, terceiro ponto, o vazamento antecipado. O jornalista tá na dele, tá? O jornalista tá correto. Eu não tô falando aqui dos jornalistas, né? Inclusive, sim, os nossos setoristas aqui que trouxeram algumas informações domingo, ontem também. O jornalista, quando recebe informação, ele tem que soltar mesmo. Ele tem que publicar, é o trabalho dele, é o ganha-pão dele. Agora, internamente, as pessoas do clube que vazam essas informações,
essas pessoas precisam ser cobradas. Porque você não pode vazar uma negociação desse nível antes dela ser concluída. E estava num estágio muito longe ainda de ser concluído. Porque divulgaram como se tivesse avançado, muito avançado, mas tinha muita coisa para resolver ainda. Talvez a parte mais importante, que era o acordo com o Al Hilal. Porque com o atleta eu entendo chegar ao acordo, o cara não vai ser utilizado lá. E, cara, parabéns para a postura do Marcos Leonardo também, que queria muito jogar aqui. Mas você não pode vazar uma informação dessa e ainda criar uma expectativa exacerbada na torcida, você atrapalhar o rumo das negociações, você talvez trazer muita gente para o mercado, trazer um leilão para esse jogador, porque por mais que o jogador quisesse jogar no São Paulo, claramente o Al Hilal queria emprestar para um time que pagasse 100% dos salários, que não era a condição que o São Paulo conseguiria. Então, se você encontra um time que paga 100% dos salários e é interessante para o Marcos Leonardo, São Paulo também teria perdido o jogador, porque vaza essa questão da negociação e cria um leilão em cima do negócio. Então, você não pode vazar. Você não pode vazar. Você vaza, entre aspas, quando você vai anunciar o cara. Entendeu? Pô, quer comunicar à imprensa? Anuncia o cara. Deixa a negociação chegar no seu estágio final. Só que aí, mais uma vez, o São Paulo vaza uma negociação que pode atrapalhar o clube, pode atrapalhar o rumo dela. Então, é mais um erro aí. E aí, toda a postura do São Paulo em questão de negociação, né, Boni? Não tem dinheiro, não consegue investidor para ajudar na contratação, é uma negociação que se arrasta. Pô, cara, será que precisava ficar até 10 e pouco da noite, quase 11 horas, esperando a negativa dos árabes? Será que não dava para ter tido essa resposta antes? Falar, meu amigo, ó, fala o seguinte, não quer emprestar? Beleza, mas só responde, só confirma aí, a gente vai atrás de outra opção, ou pelo menos já acaba com esse negócio. Precisa esperar até faltar menos de 2 horas para o fechamento da janela para ter a negativa do Al Hilal? Será que precisava se arrastar tanto assim? Ou será que foi algo proposital? Aí fica esse questionamento, né? Algo proposital para meio que mostrar, nós fizemos de tudo ao nosso alcance, mas realmente os caras não cederam. É difícil, né, Boni? Mais uma negociação aí que, infelizmente, estávamos certos desde o começo. Né? Infelizmente, é uma negociação que, com a administração do São Paulo, realmente não ia acontecer. É muito difícil. Tem algumas considerações, né, sobre isso. Primeiro, sobre vazamento. Eu acho que pode-se argumentar, mas talvez tenha vindo do Flamengo que tentou a negociação, recebeu uma negativa e recebeu a informação de que ele estaria próximo do São Paulo. Não importa, no momento em que se chega uma informação e que o jornalista começa a questionar, e de novo, o jornalista não tem nada, o jornalista recebeu a informação e tem que publicar mesmo. No momento que se chega a informação, a postura do clube tem que ser de negar totalmente, porque por mais que esteja confiante, é uma negociação difícil. É isso, São Paulo não tem o que oferecer. Tem um argumento, vá lá, tem um argumento, que é, se o jogador vai ficar encostado, aqui a gente pode dar visibilidade por 4 meses para que ele possa, no futuro, ser vendido, ou, se vocês acharem que ele teve uma boa atuação, ser reaproveitado no clube de vocês. Existe um argumento, por mais fraco, pelo menos nesse contexto que ele seja, existe. Mas você não pode sair vazando como estamos confiantes, como está perto, jogar para a galera, mas ele quer muito, o jogador quer muito. Tudo bem que o jogador quer muito, mas são 3 partes numa negociação. É um clube, o jogador e o clube que detém os direitos do jogador. Então não é tão simples assim. E eu acho que é muito perigoso você criar esse clima nesse momento. Eu concordo com o JP, eu acho que, beleza, se o clima era de confiança, se sentiu em algum momento que dava para contratar um jogador dessa magnitude, fazendo poucos esforços, que pelo menos pegasse o avião e fosse para lá, negociar cara a cara, que pelo menos fosse assim. Mas, pelo que a gente está entendendo, nem chegou próximo do estágio de realmente só levar o papel e a caneta para assinar. Faltava muita coisa ainda e por isso São Paulo tomou essa negativa. E, de novo, eu acho muito perigoso criar isso agora, nesse momento, numa situação em que o clube está bem, em que o time está bem, melhor dizendo, que o Crespo faz um bom trabalho e estava engrenando, por mais que tivesse esses problemas de lesões, o Lucas vai ter que passar por artroscopia, por mais que tivesse esses pequenos problemas, o time no geral está bem, a torcida no geral está com confiança. E criar todo esse circo em cima da contratação de um jogador pode abalar um pouco a confiança da torcida. Eu espero que não abale, porque o time está bem, o time está legal, o São Paulo tem boas perspectivas. Então, a postura no geral da diretoria como um todo me incomodou bastante, tanto nos vazamentos de informações, tanto na postura de criar um clima de confiança que talvez não fosse justificado,
E agora, né? O São Paulo vai seguir sem, pelo menos agora, sem um centroavante, tem a clara possibilidade de contratar alguém que esteja sem contrato. Né? A janela de transferência fechou, transferência entre clubes, né? Mas é possível registrar jogadores que estejam sem contrato. Mas que o São Paulo seja inteligente no mercado agora e não crie expectativa para o torcedor que não se justifique.